Graça e paz da parte do nosso amado Senhor Jesus. Gostaríamos de saudar os nossos caríssimos irmãos na graça de Jesus e desejar as boas-vindas a este canal, desejar as boas-vindas a este vídeo. Desde já pedir aos caríssimos irmãos que compartilhem a palavra de Deus, que inscrevem-se no nosso canal se ainda não é inscrito, para que mais pessoas possam ter o conhecimento da verdade e assim a plataforma YouTube possa também sugerir estes vídeos lindos e maravilhosos para outras pessoas que não têm, nesse caso, tido contato com ela. Hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo lindo e maravilhoso. Estaremos a falar sobre a perfeita obediência de Jesus em carne pecaminosa. Em outras palavras, nós estaremos a falar da natureza de Jesus. Como, afinal de contas, era Jesus? Ele veio em carne pecaminosa, ele veio em natureza perfeita, ele veio com a natureza antes da queda de Adão, ou veio com a natureza depois da queda de Adão? Então, como é que foi a obediência de Jesus? Até que ponto ele pode ser o nosso exemplo? Para podermos, nesse caso, começar com o nosso lindo e maravilhoso estudo desenvolvendo, vamos ler o livro de Mateus, o capítulo 2 de Mateus. Nós vamos encontrar então a palavra de Deus a dizer o seguinte, Mateus capítulo 2, versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Este verso vem comprovar a veracidade do nascimento de Jesus. Vem comprovar que, afinal de contas, existiu sim Jesus. Não é isso? Vamos ver outro texto também que vem comprovar da existência de Jesus no livro de João, no seu capítulo, vamos ver aqui, capítulo 1, no seu capítulo 1, e nos seus versículos 29, a palavra de Deus diz: no dia seguinte, João, nesse caso o Batista, viu a Jesus que vinha para ele, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, ele começou o seu ministério antes de Jesus. Ele foi a pessoa que preparou o caminho, não é isso? Preparou os corações das pessoas para que pudessem receber a Cristo Jesus, ou então o reino de Jesus. Pois embora naquela altura o contexto que prevalecia era o jugo romano, e as pessoas o que elas mais queriam era se livrar do jugo romano, nós conseguimos entender que a natureza do reino de Jesus é uma natureza espiritual. E por ser uma natureza espiritual, então muitos não conseguiram compreender esta mesma natureza do reino de Jesus e desapontaram-se por não conseguirem ver que em Jesus existia a libertação, nesse caso a libertação não de que eles esperavam, mas a libertação espiritual. Por essa razão que João, ele quando começa a apresentação de Jesus para as pessoas, ele diz que este é o Cordeiro. Por que ele disse o Cordeiro? Porque os israelitas eram um tipo de tribo, um tipo de pessoas, um tipo de sociedade que baseavam os seus rituais nas Sagradas Escrituras. E ao basearem-se, nesse caso, o seu ritual nas Sagradas Escrituras, nesse caso, seguindo também o exemplo de Adão, ao matar o cordeiro, tinham a esperança de que aquele cordeiro viria para poder lhes livrar, nesse caso, do jugo, da servidão, do jugo romano. Mas este jugo romano, nesse caso, que era porque eles serviam, eram como escravos dos romanos, então eles estavam a esperar um libertador, estavam a esperar um Messias, estavam a esperar o prometido para que eles pudessem então tirar desse mesmo jugo. Mas quando João diz que eis o Cordeiro de Deus, ele apontou para a natureza, nesse caso do ministério de Cristo Jesus, na qual ele vinha
não para poder libertar, né? Não para poder ser um rei terreno, um rei terreal, mas sim para poder ser, nesse caso, para poder ser um libertador da vida espiritual, então dar paz e liberdade aos cativos e também libertar as pessoas do mundo do pecado, ou então libertar o pecado, né? Libertar as pessoas, porque ele quer tirar o pecado do mundo, tirar o pecado das pessoas. Ok. Então, estes textos vêm comprovar a veracidade e a existência de Jesus. Agora, quando a gente vai para outro texto também, que mostra Jesus já num ponto glorioso, né? Onde ele reina verdadeiramente, onde ele é, nesse caso, rei, né, do universo, encontramos em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 12, que diz que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e as riquezas de sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Dentro desse contexto conseguimos já ver que o texto vem trazer a informação de que o Cordeiro digno é o Cordeiro que foi morto. E João, ele disse que eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E um anjo Gabriel, quando veio trazer a informação para Maria de que Jesus poderia nascer, ele disse que ele poderá ser chamado de Jesus, pois ele poderia livrar, nesse caso, as pessoas, né, da condenação eterna, ou então livrar as pessoas do pecado. E aqui em Apocalipse, João, ele vai trazer a descrição, não é o João Batista, mas é João, discípulo de Jesus. Ele vem trazer, João, o evangelista, o teólogo, vem trazer a descrição de que digno é o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? O Cordeiro é Cristo Jesus. Digno é o Cordeiro que foi morto, significa que foi, é passado. Então teve uma altura em que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, e depois de ele morrer, ele ressuscita, e ao ressuscitar, então ele ascende para o céu, e neste céu ele recebe trono, e neste trono os que estavam, nesse caso, lhe adorando, que estavam ao seu redor, é que fizeram essa comemoração, dizendo que digno é o Cordeiro, digno é Jesus, que foi morto, de receber poder, riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Então, atualmente, o nosso amado Senhor Jesus, ele existe, ele é real, ele está nos céus e ele está a levar um ministério para a salvação das nossas almas. Então, segundo o que o apóstolo Paulo, nesse caso, vem trazer para nós, como podemos entender o ministério da piedade? O que é o ministério da piedade? No livro de 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 de Timóteo, não é 2, 1 de Timóteo, eu estarei lendo esse texto bem rápido. 1 de Timóteo, capítulo 3, nos seus versos 16, assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima, né? Recebido acima na glória. Em outras palavras, vem falar o que nós já havíamos dito aqui, vem trazer a veracidade da vida, do ministério e também do poder que Jesus tem ao se manifestar no céu. Nós conseguimos entender que o mistério da piedade é Deus se encarnar, Deus se manifestar em carne. Foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Quando Jesus subiu para o céu, então ele foi recebido na nuvem. Esse é o mistério da piedade. Oh, lindo e maravilhoso é esse mistério. O que ensina a Bíblia, afinal de contas, acerca da descendência de Jesus, ou então da ascendência, melhor dizer, o termo correto a se usar é esse, da ascendência de Jesus. Em Romanos, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia traz uma descrição para nós e que nós precisamos de compreender. Diz assim a palavra de Deus: acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Ali nós estamos começando a entrar na natureza de Jesus.
a natureza na qual ele foi encarnado, que não é a natureza de Adão, tal como nós havíamos estudado nos tempos passados, mas a natureza de Adão depois da queda. As consequências que Adão teve depois da queda é as mesmas que nesse caso também o nosso amado Senhor Jesus levou, pois ele teve um corpo corruptível e não um corpo incorruptível. Na semelhança da carne, na semelhança de que carne Jesus veio. Então, é na semelhança de que carne em que Jesus veio? Será que Jesus veio na semelhança da carne pecaminosa ou na semelhança da carne perfeita? Muitos defendem que Jesus veio em semelhança de carne perfeita, que nele não tinha tendências para pecado. Será que isso é realidade? Será que isso é verdade? Afinal de contas, o que a palavra de Deus veio nos dizer acerca disso? Em Romanos capítulo 8, versículo 3, a palavra de Deus diz o seguinte: portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Glória ao Senhor Jesus, porque do jeito que nós somos hoje, com as tendências pecaminosas, Jesus também veio neste corpo corruptível, com as mesmas tendências. Por quê? Porque ele tornou-se semelhante a nós, ele tornou-se um de nós. Então, até que ponto Jesus foi feito semelhante àqueles que veio salvar? Então, até que ponto? Em Hebreus capítulo 2, o versículo 17, você pode tomar a leitura e acompanhar aí, diz que em todas as coisas, Jesus foi feito semelhante aos seus irmãos. Eu sou irmão de Jesus, você é o irmão de Jesus, e você deve se gloriar por isso, por seres um irmão de Jesus, pois por sermos, nesse caso, irmão de Jesus, Jesus é semelhante a nós, ele tem que se fazer semelhante a nós. Então, o que Jesus, o que fez? Jesus, quando assumiu a forma humana, o que Jesus fez quando assumiu a forma humana? Eu vou ler aqui em Romanos capítulo 2, versículo 7, a palavra de Deus dizendo o seguinte: a vida é eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção. Então, em outras palavras, quer dizer, não é Romanos, mas sim Filipenses, Filipenses, vamos ler, não é Romanos, mas sim Filipenses, vamos procurar aí a palavra, perdão, precisamos de ler os textos certos e corretos para que a gente não possa cair sobre erros. Filipenses, ok, encontramos Filipenses capítulo 2, versículo 7, aí sim, conseguimos encontrar a palavra de Deus, que diz o seguinte: mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Mais uma vez, encontramos a palavra de Deus que diz que Jesus fez-se semelhante aos homens, Jesus não era, nesse caso, como os anjos criados perfeitos, mas Jesus era semelhante aos homens, pois ele veio depois de passar 4.000 anos de pecado. 4.000 anos de pecado. Então, quando Jesus aparece, a humanidade já estava completamente corrompida. Jesus usou também, será que Jesus usou os seus atributos, a sua omnisciência, Jesus, será que usou a sua omnisciência enquanto esteve aqui na terra? Vamos ver o que a palavra de Deus diz em Lucas capítulo 2, versículo 52 e Marcos capítulo 13, versículo 32. Você vai encontrar uma descrição: Jesus cresceu em sabedoria. Jesus cresceu. Se ele cresceu, então ele estava em desenvolvimento. Ele era alguém que desenvolvia, porque ele cresceu em sabedoria. Ele cresceu em sabedoria e não sabia nem sequer o dia e a hora da sua vinda. Então Jesus cresceu em sabedoria. Quão dependente do Pai Jesus se tornou quando tomou a natureza humana? Será que Jesus ele foi dependente do Pai quando tomou a natureza humana? Será que Jesus ele dependia do Pai? Se ele dependia do Pai, então como nós, nesse caso, devemos depender também dele, tal como ele dependeu do Pai? São questões que nós devemos nos fazer. Então, em João, no capítulo
5, versículo 19, a palavra de Deus diz o seguinte. João, capítulo 5, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus, tomando eu a leitura. João 5, verso 19. Diz assim: mas Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Versículo 30. Vamos ver. Versículo 30 diz o seguinte: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que me enviou. Aí conseguimos encontrar o segredo da vitória de Jesus. Ele não dependia de si mesmo. Pelo contrário, ele dependia de seu Pai. Coisa alguma ele poderia fazer se não ouvir a orientação de seu Pai. Isso é maravilhoso. Jesus dependeu, ele foi obediente, foi um servo obediente, ele foi um homem obediente, ele dependia unicamente de seu Pai. A quem Jesus atribuiu o poder que operava nele? A quem Jesus atribuiu o poder que operava nele? A quem? Então, para realizar as obras que fazia, a quem Jesus atribuiu? Em João capítulo 14, nos versículos 10, é necessário que a gente leia mesmo esses textos, porque senão estarão dizendo talvez que são as nossas palavras. Não é nossas palavras, é a Bíblia Sagrada, e eu amo a Bíblia Sagrada porque ela fala simplesmente a verdade. João capítulo 14, versículo 10, a palavra de Deus diz o seguinte: não crês tu que eu estou no Pai e o que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Glórias a Deus! O Pai que está em quem? Em mim. Jesus disse que o Pai que está em mim é quem faz as obras. Isto é muito maravilhoso. De que a humanidade de Jesus o fez sentir-se necessidade. O que Jesus sentiu necessidade? Então vamos lá ver em Lucas capítulo 6, versículo... Lucas capítulo 6, versículo 12, a palavra de Deus diz o seguinte. Lucas 6, versos 12. Temos que ler a palavra de Deus. 12, diz assim: e aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Jesus passou a noite, ele sentiu a necessidade de orar. Queridos irmãos, isso é muito maravilhoso. Jesus, a sua natureza, a vida que ele levava, sentiu necessidade de poder orar. Através de que recurso Jesus obteve a vitória quando foi tentado? Este é o segredo. Através de que? Qual foi o recurso que Jesus usou para poder, nesse caso, vencer a tentação? Presta atenção, Lucas 4:4 e versículo 8. Jesus venceu as tentações através da palavra que estava escondida no seu coração. A palavra que estava escondida no seu coração. Então significa que Jesus estudava a palavra. Jesus não só orava sozinho, mas também estudava a palavra. A palavra que saía da boca de seu Pai. Ele estudava os escritos de Isaías, estudava os escritos de Jeremias, estudava os escritos de Moisés, estudava os Levíticos. Não é isso? Ele estudava a história de Israel. Quer dizer, Jesus, ele estudava a antiga aliança. E isso, por entesourar no seu próprio coração, fez com que ele vencesse as tentações. Este é o mesmo segredo que nós devemos levar também, querido irmão. Não haverá vitória. Não haverá vitória se não estudarmos a palavra de Deus e não estivermos em constante oração. Se não nos ligarmos a Cristo Jesus por intermédio da atmosfera espiritual, claramente que para nós só haverá derrota e outras derrotas. Nunca, em nenhum momento, a nossa própria obra poderá trazer salvação para nós. Jesus estava sempre inclinado a fazer a vontade do Pai. Será que é isso? Jesus estava sempre inclinado? Vamos ver, porque Mateus 26, versículo 39 diz: Jesus teve que negar sua própria vontade quando ela se encontrou em conflito com a do Pai. Qual é o momento em que a vontade de Jesus entrou em conflito com a vontade de seu Pai? Será que Jesus, nesse caso, tentou ser desobediente ao seu Pai? Em que momento isso aconteceu? Vamos então ver a palavra de Deus a responder para nós.
Mateus capítulo 26. É necessário que a gente estude a palavra de Deus. Não existe uma outra coisa linda e maravilhosa se não for a palavra de Deus. Mateus 26, versículo 39. 26, 39. A palavra de Deus diz o seguinte, 39. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Esta era quê? A vontade de Jesus. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. O que o Pai queria era que Jesus morresse na cruz do Calvário. Jesus ele pediu ao Pai, se fosse possível, que passasse dele aquele cálice. Mas ele reconheceu que não devia fazer a sua vontade, mas fazer a vontade de quem? A fazer a vontade do Pai. Quantas vezes nós também já nos colocamos sobre encruzilhadas na qual conseguimos ver que a nossa vontade é que mais prevalece do que a vontade de Deus? Quantas vezes nós nos colocamos sobre barreiras e conseguimos entender que se não for a vontade de Deus a ser feita, talvez é a nossa vontade que é feita? Quantas vezes já fizemos a nossa vontade e deixamos de fazer a vontade de Deus? Muitas e muitas vezes, mas não foi isso que aconteceu com o nosso modelo. Pelo contrário, o nosso modelo, Cristo Jesus, o nosso modelo Jesus, ele decidiu fazer a vontade de seu Pai, por mais que isso fosse contra, nesse caso, a sua própria natureza, né? Porque a sua natureza sentiu que talvez não poderia conseguir terminar com esta causa. Em que sentido Jesus, nesse caso, foi o exemplo para os seguidores, para os seus seguidores? Qual é o momento em que Jesus foi exemplo para os seus seguidores? Em 1 de Pedro, capítulo 2, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 23, dessa é a palavra de Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, que é quem? Que é o seu Pai. Oh, querido amado Jesus, a palavra de Deus vem trazer para nós exemplos vivos e exemplos práticos de como nós devemos ser seguidores de Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele veio em natureza humana, ele veio na mesma carne, ele passou pelas mesmas dificuldades, ele sentiu-se tentado, ele sentiu-se desanimado, ele chorou, sentiu-se abandonado, várias vezes ele sentiu-se tentado para poder, nesse caso, demonstrar o seu poder, mas ele viu que a vontade de seu Pai era a única que tinha que ser feita, que tinha que ser feita. Cristo no ermo deserto não se achava em posição tão favorável para resistir às tentações de Satanás. Como Adão, quando foi tentado no Éden, o Filho de Deus humilhou-se e tomou a natureza humana, depois de haver a raça vagueado por 4.000 anos fora do Éden e o seu estado original de pureza e retidão. O pecado tinha imposto os seus terríveis estigmas ao gênero humano por séculos e à família humana. Satanás apontara o pecado de Adão como prova de que a lei de Deus era injusta e não podia ser obedecida. Cristo devia redimir em sua humanidade a família de Adão. Quando este fora vencido pelo tentador, entretanto, não tinha sobre si nenhum dos seus efeitos de pecado. Encontrava-se na pujança da perfeita varonilidade, possuindo o pleno vigor da mente e do corpo. Achava-se encircundado das glórias do Éden e em comunicação diária com os seres celestiais. Não assim quanto a Jesus, quando penetrou no deserto para medir-se com Satanás. Por 4.000 anos, estivera a raça a decrescer em forma física, vigor mental e moral. E Cristo tomou sobre si a fraqueza da humanidade degenerada. Unicamente assim poderia salvar o homem das profundezas da sua degeneração. Querido Jesus, querido amigo, querida amiga, Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso Salvador. E nós precisamos de aceitar esse Jesus em nossa vida. Ele passou por grandes dificuldades para poder te salvar. Ele passou pela morte eterna e dali ele ressuscitou, para poder mostrar que a lei de Deus deve ser guardada. Foi por causa da lei de Deus que Jesus veio, desceu e morreu. Porque uma vez a lei quebrada,
Não poderia, nesse caso, trazer uma outra emenda, não se poderia trazer uma outra lei. Pelo contrário, uma vez que a lei pedia sangue, e foi sangue que Cristo Jesus deu. Talvez poderia ser eu, ou poderia ser você, que poderia morrer na cruz do Calvário e pagar pelos pecados que cada um tem cometido. Mas não foi assim. Cristo Jesus decidiu levar sobre si as nossas enfermidades. E por causa das suas pisaduras, nós fomos sarados. Isso é para podermos, nesse caso, refletir, é para podermos avaliar e entregarmos de todo o coração. O Senhor o possa abençoar. Estaremos dando continuidade com esse estudo, mas desde agora, que o Senhor o abençoe. Em nome de Jesus, permita-me fazer uma oração. Santo Deus, eterno e bom Pai, a Tua palavra foi pregada. Senhor Deus, permita que de eternidade em eternidade a Tua glória, Senhor Deus, venha a ser manifesta em nós e que nossos corações, Senhor, venham a ser trabalhados pelo Espírito Santo, de modo que a Tua palavra, Senhor Deus, não vá em vão e que sirva de testemunho para muita gente, Pai. Transforme o nosso coração, perdoe as nossas faltas, os pecados que nós temos cometido, purifique a Tua igreja, Senhor Deus, abençoe, Pai eterno, este mundo, Senhor Deus, de pecado. Queremos que o Senhor venha purificar, ó Deus, todas as pessoas que se encontram, Senhor Deus, neste mundo. Queremos que o Senhor venha nos lavar de toda a nossa enfermidade e que nos dê a oportunidade de podermos se encontrar contigo neste tempo presente e também sermos redimidos, Senhor Deus, e assim acharmos perdão diante de Teus braços. Obrigado pelo amor que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelo todo o sacrifício que o Senhor faz e continuarás a fazer. Seja conosco, em nome de Jesus Cristo, oramos agradecido. Amém.